estamos a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da EBD Restinga, onde nós estamos aqui desde o início da pandemia, compartilhando as lições bíblicas da nossa EBD. Que durante todo esse período nós temos que ir fazendo nossa EBD online. E então nós estamos aqui para dar uma lição para a classe dos adolescentes, aonde esse trimestre nós estamos utilizando uma edição especial da CPAD do terceiro trimestre, né? Estamos usando neste quarto trimestre com a nossa classe de adolescentes. E nós queremos iniciar a nossa aula, a nossa lição desta semana orando, e pedindo a Deus que abençoe a vida de cada um, a vida de vocês que estão assistindo e de todos aqueles que ainda vão assistir. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos e te louvamos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, para levar a tua palavra, Senhor, a tanto quantos precisam escutar e aprender de ti. Senhor Jesus, abençoa todos, Senhor, que estão participando, que estão assistindo, Senhor, as suas famílias, os nossos adolescentes, que cada um possa receber de ti algo especial, ó Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Deus é muito bom, pessoal. Como é que vocês passaram a semana? Passaram bem? Que bom, né? Isso. Então, você que ainda não conhece o nosso canal da EBD Restinga no YouTube, vai lá, visite o nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, né? Curte lá, compartilhe, acione o sininho para vocês receberem novas notificações de novos vídeos. Toda semana nós temos vídeos novos da área infantil até a área dos adultos. E juntos, toda a equipe da EBD está levando a palavra do Senhor para todos nós. Isso mesmo, todos nós. Porque eu estou aqui compartilhando com vocês as lições dos adolescentes, mas eu também assisto a classe dos adultos. Porque é importante estarmos sempre atentos, sempre prontos para aprender a palavra do Senhor. Tá bom? Então, pessoal, olha só. Queria dar uma revisada com vocês aqui, ao longo desse trimestre. Quantas lições? Nós estamos na lição 7 hoje, né? Então, nós já estamos da metade para o fim desse trimestre, porque nós temos 13 lições, tá? Então, a primeira lição, recapitulando, nós falamos sobre a Bíblia descobre a ciência, né? E o título da nossa lição desse trimestre, dessa edição especial, a Bíblia e a ciência. A lição número 2, nós falamos sobre o universo criado por Deus. A lição número 3, a terra criada por Deus. 4, o homem, máquina perfeita. 5, Adão, a imagem de Deus. 6, a bênção dos alimentos. E 7ª, que nós vamos falar hoje, vai nos falar doença? Tô fora! Então nós vamos entender o que isso, né, quer dizer para nós neste momento, né, dessa nossa lição aqui, tá bom? Doença, estou fora. Reflitam, né, sobre isso. Vamos refletir um pouquinho, recapitulando a aula passada, né, a lição da aula passada, que falava sobre os alimentos saudáveis. A importância de nós evitarmos alimentos, né, industrializados, porque não nos fazem bem, e preferir alimentos saudáveis, alimentos que o Senhor deixou pronto, né, desde a sua criação. Deus criou todas as coisas, né, e tudo que Ele criou é perfeito, é bom, inclusive a alimentação, né, que nós podemos tirar da terra. Se você não planta, se você não tem espaço na sua casa, até mesmo para fazer uma horta, né, mas procure aceitar os alimentos, adolescentes, que os seus pais trazem para vocês, alimentos saudáveis, né? Para que vocês venham ter saúde. E é o que nós vamos falar sobre hoje, né? Quando fala de doença, a gente está falando de saúde. E muitas doenças nós podemos prevenir se nós tivermos uma boa alimentação. Isso mesmo, uma boa alimentação.
né? Então é consequência. A saúde que nós temos é consequência das nossas escolhas, é consequência da nossa alimentação, tá bom? Mas vamos lá então. Vamos fazer leitura do livro de Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 4. Mateus, para quem não sabe, está no Novo Testamento, tá? Mateus 8, 2 e 4. Acharam? Glória a Deus, né? É tão bom a gente poder passear na palavra do Senhor e descobrir as coisas que o Senhor tem para nós, tá bom? Então, aqui está nos falando Mateus 8, do 2 ao 4. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Olha que bênção, né? O Senhor curou, o Senhor, ele ali estava ensinando ele que deveria fazer de acordo como Moisés ensinou, porque foi Deus que ensinou a Moisés, e Jesus está lembrando disso, para quê? Para servir de testemunho ao povo, daquela cura, daquela lepra. Nós tivemos aí nos trimestres passados, falando sobre os milagres de Jesus na área infantil, e essa foi uma das lições que nós ensinamos às nossas crianças, tá? Dentre tantos outros exemplos que nós vamos trazer aqui no decorrer da nossa lição. Agora em Mateus, no mesmo capítulo, Mateus 15, 30 ao 31, nós temos uma outra referência que fala sobre a nossa lição. Vamos para lá então, Mateus 15 e 31. É tão bom quando a gente folha a Bíblia e escuta o barulhinho das folhas, né? É tão bom isso. Manusear essa palavra que é maravilhosa, que é a nossa regra de fé, tá? Lembrem-se disso em todo o tempo. 30 e 31. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Que maravilha a gente poder reconhecer o poder de Deus sobre a nossa vida, né? Ele que nos criou, somos criaturas deles, né? Feita por eles e filhos de Deus através de Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele, como o som do nosso coração, e nos conhece, ele sabe de tudo que precisamos. Lá na primeira lição, eu trouxe alguns elementos para compor o tema do nosso trimestre, e hoje eu trouxe aqui mais alguns elementos que fala, aliás, que eles são importantes, né, para cuidar da nossa saúde. Então vamos lá. Nós temos aqui o estetoscópio, olha só. Quem conhece isso aqui, ó? Que a gente coloca aqui, né? Coloca nas orelhas. Aí o médico vem e escuta o nosso coração. Este aqui é um equipamento muito importante para os médicos avaliar a nossa saúde, certo? Aí também nós temos outro elemento importante aqui para cuidar da nossa saúde, que é o termômetro. O termômetro vai medir a sua temperatura, é bem importante também, tá? E nós temos um outro elemento aqui que se chama monitor de pressão arterial, de pulso, ó. Esse aqui, monitor de pressão arterial, que a gente coloca no pulso. Quem não conhece, eu vou colocar aqui, ó. Que a gente coloca no pulso
e vai então medir a sua pressão arterial. Isso mesmo. E a gente vai entender um pouquinho ao longo da nossa lição a importância de cada um, tá? Então, pessoal, tudo esses elementos aqui, esses exemplos que eu trouxe, tem tantos outros, né? Eles são importantes porque através destes elementos, desses equipamentos, como vocês queiram chamar, os médicos, eles podem avaliar a saúde do ser humano. E Deus deixou os médicos, Deus deixou a ciência para colaborar, para benefício nosso também, tá? Então é importante a gente estar sempre com a nossa saúde em dia, ir ao médico, fazer exames periódicos, né? E lembrando, mantendo uma alimentação saudável, isso mesmo, saudável em todo o tempo. Bom, vamos lá então. Já lemos o nosso texto, né, aqui bíblico da nossa lição. E hoje a gente precisa entender qual é a visão bíblica, né, em relação às doenças e à cura divina. Deus pode curar? Claro, Deus pode curar qualquer enfermidade. É verdade, tá? E também nós precisamos reconhecer que o Senhor deixou a medicina, tá? Para nos auxiliar. Porque Deus pode nos curar, mas você tem fé suficiente para que Deus te cure? Ou cure alguém da sua família? É importante ter fé. Olha o leproso. Chegou diante do Senhor Jesus com fé e dizendo para ele: se você quiser, Senhor, você pode me curar. E Jesus disse que sim, que queria curar, e ele foi curado. Então, a gente precisa entender, né, essa diferença. De Deus pode curar? Isso é indiscutível. Deus pode curar, sim, todas as enfermidades, tá? Mas você tem fé para alcançar essa cura? Vamos lá então. Vamos então agora fazer leitura do nosso enfoque bíblico. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Isaías 53, 5. Vou repetir novamente, tá bom? Para nós gravarmos no nosso coração e refletirmos sobre este versículo bíblico. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Quem é que sofreu o castigo por nós? Jesus. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Quem é que foi ferido na cruz? Quem é que recebeu uma coroa de espinhos? Que ali verteu sangue da sua testa? Quem é que teve sede e pediu água e recebeu vinagre, né? Deram vinagre para ele beber? Foi Jesus. E ali, esses sofrimentos, né? Ele sofreu por cada um de nós. E na cruz, então, ele levou tudo isso. Certo? Então, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo. E Jesus, sendo Deus, se fez homem e sofreu e fez tudo o que fez, que a gente já conhece na Bíblia, por amor. Amor a nós. Amor à criatura, à criação de Deus. Nós somos criação de Deus. Deus nos criou com a sua própria mão. Lembram? Então, nós temos aqui alguns exemplos de milagres que Jesus fez. O leproso, né, que nós lemos. Aí nós temos também o criado do centurião, uma lição que nós também compartilhamos com as crianças, que está lá em Mateus 8, 5 ao 13. A sogra de Pedro, isso mesmo, a sogra de Pedro ficou doente e Jesus curou ela, né? 2 endemoniados, o paralítico em Cafarnaum, a mulher com fluxo de sangue, a filha de Jairo, 2 cegos, o mudo endemoniado, o homem da mão ressequida,
um surdo, um cego, né, de Betsaida, ressuscitou o filho da viúva de Naim, essa história é tão bonita também, os 10 leprosos, que apenas um desses 10 voltou para agradecer ao Senhor, os cegos e coxos no templo. Estes são alguns exemplos dos milagres de Jesus. E tem muitas enfermidades que não são enfermidades físicas, né? Mas existem enfermidades da alma que precisam ser curadas também. E Jesus, ele tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Sabiam disso? Jesus pode, né? Mas aí quando a doença chega, o que acontece? O que precisamos fazer? Na revista dos pré-adolescentes, a qual nós estamos trabalhando, nos traz aqui uma historinha, né? Um exemplo assim de quando a doença chega, de uma situação que trouxe aqui para ilustrar um pouquinho isso. E eu vou ler com vocês para vocês entenderem o que né, o que a lição, o que o autor, né, o irmão que escreveu essa revista aqui, ele quer compartilhar conosco. Diz assim, um jovem estudante, noivo e cheio de sonhos, começou a sentir dificuldades para enxergar. Seus olhos pareciam fracos. Seguindo os conselhos de um amigo, foi ao médico e recebeu a notícia de que perderia toda a visão em pouco tempo. O coração do jovem ficou muito perturbado e ele foi imediatamente conversar com a sua noiva, pois já se preparavam para o casamento e de quem esperavas uma palavra de conforto. Olha só, ele foi ao médico e o médico avaliou a sua saúde visual e disse que em pouco tempo ele perderia completamente a sua visão. Este jovem era noivo e ele esperava uma palavra de conforto da sua noiva. Mas vamos ver o que acontece. Estava muito preocupado em como daria essa notícia. Quando a encontrou, contou-lhe a sua séria situação e a deixou à vontade para decidir sobre o futuro dos dois. A noiva aceitou a liberdade. Acabou com o noivado. Cegueira e rejeição foram o começo de seu sofrimento. Imagine-se no lugar desse rapaz. Como você se sentiria e reagiria? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando a doença chega, quando um jovem, um moço, uma moça, eles se preparam para o casamento e quando chega o dia do casamento, é sempre lembrado lá que eles estarão unidos, mesmo seja na doença, na alegria, na tristeza, em todo tempo eles seriam fiéis uns aos outros. E quando a doença chega, e aí? O que fazer? Neste caso aqui, nessa ilustração, nos diz que a noiva aceitou a liberdade, rompeu o noivado e não continuou junto desse jovem. Aqui não nos traz o tempo em que isso aconteceu, quer dizer, aconteceu, modo de falar, Aqui é apenas um exemplo. Mas se isso tivesse acontecido há muitos anos atrás, onde a ciência não teria assim toda a preparação, o conhecimento, que hoje tem e que pode reverter muitas coisas através, desse conhecimento científico, realmente ele poderia ficar cego. Mas Deus capacita o homem. Deus, quando criou o homem, inteligente, dando inteligência, sendo criativo, dando criatividade. Então, os cientistas, é Deus quem capacita também. Sabiam disso? Deus quem capacita. E a gente precisa entender que é importante também nós consultarmos os médicos. O Senhor deixou eles aí para ajudar toda a humanidade, tá? Mas vamos seguir aqui que vocês vão entendendo então, tá bom? A gente também precisa entender que as doenças, agora prestem bem atenção aqui, que
Isso me chamou muita atenção quando eu estava preparando essa lição para vocês. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não compreendem, né, essa questão aqui, de onde e de como as doenças estão relacionadas, né? Então, as doenças são relacionadas à desobediência do homem, ao pecado e à atuação do diabo no mundo. Lembram lá no Jardim do Éden, quando Deus criou tudo, quando Deus deixou uma orientação para Adão e Eva, que eles poderiam comer de todo o fruto do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que aconteceu? Eva se deixou ser seduzida pelo inimigo. Ali ela tocou, ela comeu no fruto da árvore do conhecimento do mal e pecou. Adão poderia ter dito não para Eva, mas também se deixou levar e também tocou e experimentou aquele fruto. Então, através deste pecado, então as doenças, através do pecado, as doenças começaram a chegar. As doenças começaram a surgir por causa da desobediência. Diz um versículo da palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Uma pessoa que peca o tempo inteiro e não se arrepende. Quando Deus disse assim para eles que não era para eles comerem, né? Porque eles iriam morrer, não era a morte física que Deus estava se referindo ali. Era a morte espiritual. Porque Deus criou o homem perfeito para viver no Jardim do Éden. Mas o homem, Deus também criou ele com livre-arbítrio. E o homem, ele pecou. Ele tomou uma decisão. Ele fez uma escolha. E a partir dessa escolha, então, tudo mudou. Tudo mudou. Ah, mas Deus não sabia? Sim, Deus sabe. Deus tem o conhecimento, né, de todas as coisas. Foi Ele que nos criou, foi Ele que criou todo o universo. Mas como Ele também nos criou com livre-arbítrio, porque Deus nos ama e Ele quer que nós venhamos fazer boas escolhas, né? Mas em alguns momentos as pessoas não fazem boas escolhas e há as consequências, tanto para boas e más escolhas. E a gente precisa entender isso, tá? E então a palavra de Deus ela nos afirma que a existência desses problemas, mas acima de tudo nos apresenta a provisão de Deus. Deus, Ele está pronto para nos ajudar, tá? Deus está pronto para curar. Deus, Ele tem provisão sim para nós, em todas as áreas de nossa vida, tá? Para a enfermidade física e para a enfermidade da alma também. Tem tantas almas feridas, com o coração, né, ali machucado, com o coração dolorido, que não consegue liberar perdão. Mas Deus pode. Mas quem tem um coração assim, ele tem que se colocar à disposição diante do Senhor e querer alcançar esta cura. Ele precisa ter fé, ele precisa crer, ele precisa querer, porque o nosso Deus, Ele é amor e Ele não faz nada à força. Se você não quer, Ele não vai fazer. Mas se você quer, busca o Senhor, que no tempo dEle, Ele vai fazer, Ele vai alcançar a cura que você precisa, seja da alma, seja do físico e seja da mente também. Que nós vamos ver que existem muitas enfermidades também que atacam a mente do ser humano. Então, vamos seguir? Vamos seguir lá, tá? Então, ali, ó, vamos ler Romanos 5 e 12. Romanos 5 e 12, que nos diz, fala de Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Vocês entenderam esse versículo? Vamos ler de novo? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado. Quem é este homem? Adão.
no mundo e pelo pecado a morte. O pecado entrou através do homem chamado Adão. Pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Certo? Aleluia. E a gente precisa compreender que veio Jesus Cristo para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, para transformar a nossa vida. Por dentro, por fora, o Senhor ainda hoje, Ele está pronto para nos receber, porque hoje Ele vive, né? O nosso Redentor vive, Ele não está morto, Jesus ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Então, a doença fugiu, da mesma maneira que estamos sujeitos às doenças, infinitamente mais podemos crer na proteção de Deus que nos dará cura. Deus cura porque é movido de intensa compaixão e misericórdia para manifestar a sua glória, como resposta à fé, porque essa é a sua promessa para a igreja. Ali quando Jesus mandou que aquele leproso fosse apresentar ao sacerdote, cumprindo o que Moisés havia orientado, nos diz ali no finalzinho do versículo, né? Para que o povo soubesse dessa notícia maravilhosa. Porque para manifestar a glória de Deus. Aleluia. A importância da medicina, né? Onde entram esses elementos aqui. Mas antes, vamos ler lá em Salmo 103. EBD é assim, tá, pessoal? Quem não conhece ainda, é um estudo, a gente manuseia a palavra, a gente conversa, tá bom? Salmo 103, 13 e 14, versos 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por que isso? Porque foi o Deus que nos criou. Ele sabe de onde nós fomos criados, do pó da terra. Foi Ele que nos moldou com as suas próprias mãos, né? Então Ele sabe como nós somos, como é a nossa estrutura. Quando a gente viu ali essa máquina perfeita que Deus nos criou, o nosso corpo, né? Todas as partes do nosso corpo, as partes internas que nós não enxergamos, cada detalhe, né? Que os médicos que estudam, que conhecem melhor do que nós, e eu creio que mesmo com todo o estudo que eles têm, às vezes falta alguma parte a conhecer ou a estudar, né? Mas aí eles vão estudando e Deus vai capacitando também eles, para que eles possam ajudar a humanidade, tá bom? Por exemplo, quando um bebê nasce, né? Ali, quando começa a época da dentição, começa aquela dorzinha, aquele chorinho, eles começam a ficar febril, e alguns podem dar até febre. Aí a mãe leva ao médico, o médico ali prescrever uma medicação para baixar aquela temperatura. Deus criou a medicina, Deus criou os médicos, Deus criou a ciência. A diferença é que às vezes tem pessoas que não temem ao Senhor e usam essas coisas de maneira errada. Isso, porque olha o que nos diz o salmista no verso 3, na parte B, ali, onde diz: assim o Senhor se compadece dos que o temem. Nós devemos temer a Deus, não ter medo, não, temer a Deus, ter respeito, né, a Deus, respeitá-lo, porque Ele é o nosso Criador. Então, quando a gente teme, a gente não peca, porque existe um temor, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte, e nós queremos viver.
E nós estamos esperando Jesus Cristo voltar dos céus, nas nuvens, para nos buscar. E quando isso acontecer, também o nosso corpo será transformado. Aleluia! Vamos indo então, tá? A importância da medicina. A gente já falou sobre isso, né? Mas daí, olha só, Jesus, ele pode não curar também. Sabiam disso? Jesus pode não curar, mas como? Jesus tem todo o poder, ele pode curar todas as enfermidades? Pode curar. Mas às vezes, Deus, ele não cura. Ele tem um propósito, ele tem um objetivo por não curar. E ele deixa de ser Deus porque ele não curou? Não, ele continua sendo Deus. E todo o poder está nas suas mãos. Porque ele é soberano sobre todas as coisas. E para que vocês entendam isso, vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15 e 19. 1 Coríntios, capítulo 15 e 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A gente tem visto nesse período de pandemia muitas pessoas com medo de morrer, né? Isso é natural, isso é normal, é compreensível. Porém, nós cristãos que estamos esperando Jesus, a gente precisa entender e crer que nós somos passageiros neste mundo, que a nossa pátria é no céu. Mesmo não querendo partir por, às vezes, pensar nos entes queridos, né? Mas o nosso foco principal não é viver nessa terra. O nosso foco principal é voltar para o Senhor. O nosso foco principal é o céu. É o céu. É estar com Jesus. É claro que sofremos quando alguém parte, né? Por uma doença, por qualquer outro motivo. Mas o nosso foco principal não é a terra, é o céu. É estar com o Senhor. E como não aceitar do Senhor a sua vontade? Como não aceitar do Senhor a sua vontade? Amém? Reflitam sobre isso, meus queridos. Tá bom? E a gente precisa entender que o nosso Deus, Jesus, ele é o médico dos médicos. Sim, ele pode curar todas as enfermidades. Mas tem enfermidades que ele não quer curar. Há momentos que o Senhor quer preparar aquela pessoa para que ela seja salva. E nós temos assim muitos exemplos na igreja, muitos testemunhos, mundo afora, que às vezes o Senhor permite aquela enfermidade para que naquele leito de hospital alguém vá ali, um servo do Senhor vá até ali, ore por essa pessoa se abre, essa pessoa tem a oportunidade de se arrepender, de confessar Jesus como seu Salvador. E ali naquele momento o Senhor prepara, né? E essa pessoa parte com o Senhor. Com o Senhor. Precisamos entender este mistério, porque o Senhor é Deus. Nunca duvide isso. Ele é Deus em todo tempo. Curando ou não curando, Ele é Deus. Ele pode curar? Pode. Sim. Mas tem enfermidades que Ele permite porque Ele quer aquela pessoa salva. E muitas vezes na correria do dia a dia tem pessoas que não param um segundo. E Deus permite, né, a enfermidade por causa dessa correria também, muitas vezes
as pessoas não se cuidam, não têm uma boa alimentação, não têm um bom sono, né? Não dormem o suficiente, porque o sono é muito importante também para a nossa saúde. Beber muita água, muito, né? Isso é importante. E aí acaba ficando doente. E Deus permite, porque Deus quer trabalhar. Deus ama e quer levar para junto de si. Aleluia. A gente sofre? Claro que a gente sofre, né? Porque nós amamos, nós somos seres humanos, nós somos cheios de emoção, né? Então, a gente precisa também entender que um coração batendo com compaixão começa um coração partido por uma necessidade humana. Entenderam? Um coração batendo com compaixão começa como um coração partido por uma necessidade humana. Vamos entender que Jesus, sim, Ele pode curar. Que Jesus, Ele é maravilhoso. Amém? Você deve se cuidar. E como diz, né, o título da nossa lição de número 7, doença? Tô fora! Isso mesmo. Se cuidem, tá? Façam atividade física, se alimentem bem, para que vocês tenham uma saúde aí, porque o Senhor nos criou perfeitos, o Senhor nos criou com saúde e o Senhor nos criou para a sua glória. Amém? Para refletir em nós também a sua glória. Aleluia, Deus é tão bom. Mas vamos orar. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo, quer aceitar Ele, né? Não deixe que a correria do dia a dia também lhe traga enfermidades como depressão, a tristeza e tantas outras doenças aí que nós temos, né? O estresse. Toma conta do seu coração. Não deixe não. Convide Jesus para entrar na sua vida. Por mais que as tristezas venham, as atribulações sejam tão grandes, mas saiba que somente em Jesus você encontrará descanso, você encontrará refúgio, você encontrará paz. Porque só em Jesus nós encontramos isso, não no mundo. Certo? Senhor, nós te louvamos e agradecemos por esta aula, por mais uma lição bíblica. Eu te peço, Senhor Jesus, que todos aqueles que neste momento estão tomando uma decisão de te aceitar como único e eterno Salvador de suas vidas, possam, Senhor amado, permanecer fiéis e firmes diante dessa decisão. Vai abençoando, escreva seus nomes no livro da vida, Senhor. Levanta homens e mulheres que te servem, Senhor, para estar ao lado deles, ajudando nesta caminhada inicial, Senhor, que é tão importante para fortalecer, Senhor. Abençoa os nossos adolescentes, Senhor Jesus, dando sabedoria e graça, Senhor, abençoando também nos seus estudos, ó Deus. Ó Pai maravilhoso, Deus vivo, nós te glorificamos, nós te agradecemos. Muito obrigada. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa semana. Até a próxima lição. Lição de número 8. Onde vai nos trazer por título, sabe qual? Quem é esse aí? Quem é esse aí? Vamos descobrir quem é esse aí. Por enquanto, se cuide. Diga não para a doença. Se cuidem, tá bom? Meus amados adolescentes, Deus os abençoe, abençoe seus pais que nos apoiam, que apoiam vocês, que estão sempre junto com vocês, tá certo? A paz do Senhor, até a próxima lição bíblica. Ai, deixem lá, ó, curtam lá, deixem o seu like, compartilhem, acione o sininho para receber novos vídeos, tá bom? E compartilhem, sim, para que a palavra do Senhor seja cada vez mais anunciada. Aleluia, a paz do Senhor.